resumo do que eu ouvi. E depois eu faço um resumo de como eu aplico aquilo na minha vida diária. Então é um exercício muito, às vezes, desconfortável, porque a gente tem que pensar. Que é uma coisa a gente ouvir o conceito, como que eu Sim, aplico isso dentro da minha realidade é outra coisa. Então, assim, quem leva o estudo mais a sério, mais estudioso, tem essa intenção às vezes, de ensinar, ou mesmo para manter a sua mente mais profunda nessa parte dos ensinamentos, de relembrar os ensinamentos, ou seja, conectado, né? isso, essa constante lembrança, o que que eu recomendo fazer? A gente coloca lá no relatório, sabedoria do ouvir, ou seja, o que eu realmente ouvi na aula, o que foi falado na aula. Foi isso, 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 a gente também falou disso, 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 foi citado isso, isso, isso. Cita os exemplos, às vezes um exemplo de um colega, ele citou, um irmão de sangue citou pra gente, e daí vocês colocam lá, o que eu ouvi na aula, disso aqui, o que que eu extraio pra minha vida, que reflexão eu posso trazer. E daí isso é um exercício Sim, sim. muito bom pra gente fixar. E isso é uma coisa que eu É, esqueci de eu tô falar pra numa vocês. Pode Eu, falar, eu, pode eu falar. tô numa férias, eu tô numa férias forçada, né, Milena? Tô me recuperando né? E então tô aproveitando, assim, sabe, bastante o meu tempo para assim, para me dedicar, né? Para me dedicar, para aprender, entendeu? Então tá sendo muito positivo, muito bom. Adorei essa contribuição, viu? Depois manda lá o audiobook do livro Portões da Prática Tá. pra gente, tá? E Assim que antes da nós gente começar. encerrarmos, eu já encaminho. Oi? Tá? Eu até mandei num horário no grupo, já era mais de meia-noite. Depois eu falei, ai meu Deus, devia ter mandado no outro dia, né? Sabe? Eu Oi? passei da hora, fui embora, Tem falei, alguns alunos que acordam caramba. 5 horas da manhã pra fazer as práticas de meditação, daí já vê lá. O Kleber é um deles, né? Então, Tá sempre lá às 5. é, tanto tanto é que eu ia até colocar embaixo, né, que era o link, tal, tal. Eu falei, ai, não vou mais nem mexer. Depois, então, você É, mas coloca eu de novo o coloco link de e novo. avisa o que que é. Tá, tá bom, tá Tá joia. bom? Obrigada. Então, só vamos recapitular agora. A gente está lá na página 35, então a gente está explorando o capítulo onde a gente está falando de um dos três venenos. Então, a gente já passou pelo capítulo onde a gente fala sobre apego e desejo, que é um dos três venenos que é representado pela cobra. Agora a gente está falando sobre aversão e a raiva, certo? Então, aqui, a gente, na última aula, deixa eu só fazer uma recapitulação. Basicamente, a gente estava falando, né, que elogios e críticas, se a gente observar a natureza dos sons, do que as pessoas falam pra gente, é vazio, né? Não tem um sentido ali intrínseco, a gente dá o significado e a partir disso a gente gera emoções. E daí o Shardo, ele deu até um exemplo, né, da gente, uma coisa assim, bem tântrica, né, no sentido de ser bem, como que eu posso dizer isso? Mas é uma coisa bem forte pro nosso ego que a gente primeiro fala, você é feio, você é mal. Depois ele fala, você é bonito, você é bom. A gente se elogiar e se criticar pra ver que na verdade isso não tem impacto nenhum sobre quem a gente realmente é. Então por que que a gente fica tão apegado a esses conceitos, né? E daí eu já vim reiterando pra vocês porque aqui isso é uma coisa, uma característica da linhagem da tradição Nyingma, que é o quê? Observe os pensamentos como eles realmente são. Então tá surgindo pensamentos bons ou ruins, relaxa a mente no estado natural. Não tenta se envolver demais com os pensamentos, porque isso vai causar mais problema. E daí, assim, isso funciona quando você tem um alto nível de meditação. De fato, você começa a ter esse processo natural. Então, os pensamentos surgem, os impulsos surgem, e conforme a gente vai tendo na nossa mente, esse processo de fluidez mental vai ficando maior. Então, a gente não fica mais tão fixado aos nossos pensamentos, aos significados dos nossos pensamentos. O que tal pessoa me disse, que tal pessoa me fez, e isso vai começando a amolecer a nossa mente. Então a nossa mente fica flexível. Então a gente imagina que a nossa mente comum hoje é como se fosse uma rocha. Tá cheio de coisas, cheio de veneno, cheio de apegos, de aversões. Conforme a gente vai praticando e também tendo esse ponto que vocês estão tendo aqui de estudo, a união desses dois vai deixando essa rocha mais maleável, 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 até ela ser como, por exemplo, o elemento água, que flui junto. E se a gente pensar nessa analogia, né? Quando a gente tenta suprimir demais esses aspectos da nossa mente, é como uma água parada. Então pensa, né? O rio ele flui livremente. Se você tenta bloquear o rio, ou seja, se fixando nas coisas que surgem na sua mente, isso é uma coisa mais da terceira língua, tá? O que vai acontecer? Aquela água ela vai começar a ficar parada, vai começar a acumular sujeira, vai começar a acumular lixo.
Então, o que a gente faz com o processo de meditação, processo de estudo e da prática do Dharma? A gente vai começar a remover esses obstáculos que impedem do rio da nossa mente fluir. E desse é um aspecto muito interessante que o Shagdo ele traz aqui, porque a gente, quando está estudando, e às vezes a gente tem um conceito um pouco errado, e que eu já comentei isso em outras aulas com vocês, a gente fala assim, não, eu não posso pensar em mais nada. Não posso pensar porque isso é tudo obscurecer. Não é assim. Então, assim, essa aí, que eu vou trazer agora, é uma visão da linhagem Gelug, que vem de Tsongkhapa, que basicamente escreveu o Tratado do Laring Shemon. Então, a gente tem duas tradições. Shagdo Rinpoche é da tradição Nyingma, que tem esse aspecto de você olhar para sua mente de uma forma mais direta. Só que os Gelugs eles vão falar o seguinte, a gente tem a parte de cognição, a gente tem o pensamento. E a gente tentar negar o pensamento não é correto, porque simplesmente ele está ali. Então a gente utiliza do pensamento para cortar o pensamento. Isso aqui o Shagdo ele também acaba trazendo esse exemplo. Porque assim, por mais que a linhagem Enigma ela fala né, sobre soltar na natureza da mente, ou ver os pensamentos e ver o vazio, a vacuidade por trás deles, no sentido de que eles não têm uma existência inerente, seja o que as pessoas falam pra gente, seja nossos próprios pensamentos, eles não estão errados, mas isso só é compreendido de fato para um praticante de alto nível, que já meditou e já praticou muito Shamatha Vipassana. Porque se a gente aplica isso, às vezes, para um praticante iniciante, vai tentar fazer isso, não dá certo. Continua lá cheio de aflição. Então, o que a gente fala? Para a gente que está caminhando, a gente fala que a gente está no caminho da acumulação, acumulando as virtudes, acumulando os conhecimentos necessários, a gente tem um pensamento muito enrijecido. Então, a gente utiliza do pensamento, a gente não tenta, às vezes, cortar. Quem já tem essa capacidade de conseguir fluir mais, sem já se apegar tanto aos pensamentos, muito legal que se faça isso. Já tem essa fluidez maior. Mas a maioria de nós não é assim. Então, a gente fica fixado. Então, a gente utiliza da própria fixação, do próprio pensamento para transformar ele, tá? Então, esse tipo de visão errônea que foi desenvolvida bem lá na época, depois que a tradição Nyingma foi ensinada pelo Guru Padmasambhava, então a gente sempre tem duas tradições aí trabalhando junto com a gente, né? E o Shagdo é a tradição Nyingma. Essa coisa de a gente não utilizar do intelecto não vem nem da tradição Nyingma, foi um erro de interpretação de outras pessoas que viram esse tipo de ensinamento e falar, então a gente não precisa trabalhar o intelecto. É só a gente ficar no momento presente, focando na respiração, que a gente vai atingir alguma coisa. Não é assim. Então, vocês vão observar que o budismo Vajrayana, que a gente está estudando ele com esse viés do budismo Vajrayana, até porque o Shagdo é da tradição do budismo tântrico, eles vão sempre pegar os elementos que a gente tem, os elementos da nossa psique, a nossa memória, o nosso pensamento, a nossa capacidade imaginativa para trabalhar e transformar o veneno em um remédio. Então aqui a gente sempre observa esse aspecto. Daí isso começa a quebrar um pouco a crise da nossa cabeça de não, o budismo é só aquela coisa de ficar em paz e prestar atenção no momento presente. Não tá errado quando a gente fala do momento presente, mas pra gente chegar no momento presente, a gente tem que estudar pra caramba. A gente tem que começar a saber cortar as nossas aflições, porque elas estão ali. Vocês já tentaram, né? Não, deixa eu ficar no momento presente. Daí fica 20 minutos e 5 minutos consegue. Daí depois que sai da meditação, as aflições caem de tudo de novo. Por quê? Porque não acumulou conhecimento e não acumulou os antídotos certos para remediar. Então a gente não nega as aflições aqui. A gente trabalha com elas a partir dos antídotos que vocês estão recebendo aqui. E com o treinamento de concentração meditativa, unindo com o conhecimento, com essa sabedoria do ouvir e refletir, que a gente chama que é vipassana, unindo os dois, a gente tem o fruto, que é a mudança profunda da nossa mente. Unindo os dois. Certo? Então, a gente está aqui na página 35. À medida que praticamos desse modo, começamos a compreender que as coisas são desprovidas de solidez, como um sonho ou uma ilusão. Criamos um estado mental mais espaçoso, um estado que não é tão reativo. Então, quando a raiva aparece, em vez de responder imediatamente, podemos olhar para ela e perguntar: o que é isso? O que está me fazendo ficar vermelho e tremer? Onde está? O que descobrimos é que a raiva não tem substância, que não é uma coisa a ser encontrada. Isso é uma coisa que não só se aplica à raiva, mas, por exemplo, quem sofre muito de ansiedade. Por muito tempo eu sofri muito com pensamentos intrusivos, como se fosse toque, sabe? Então, eu lembro que eu sofria muito nessa época por causa disso. Por que que eu sofria? Porque vinha um pensamento, e geralmente quem já passou por isso, esse processo de ansiedade, pensamentos catastróficos. Daí a gente começa a dar o quê? Realidade para eles. A gente começa a solidificar ele. Surgiu o pensamento, o que eu fiz? A minha consciência basicamente pegou
travou aquele pensamento e começou a construir um monte de história em cima daquele pensamento. Solidificou ele. A gente chama isso de reificar. Eu pego aquela coisa que não tem existência inerente, no sentido que surge e aparece e desaparece, pego e dou um senso de realidade. A partir dali, o pensamento por si só, ele não vai criar karma. Principalmente a gente vai ver quando vocês forem estudar o Lenny chamou, que os próprios pensamentos intrusivos, no caso de ansiedade, insólia de toque, eles por si só não vão gerar karma. Eles vão gerar karma a partir do momento que eu pego aquilo e começo a criar histórias em cima. Daí eu crio intenções, daí isso começa a ir pra minha fala e isso começa a ir pra ações de corpo. Aí eu tenho processo de karma. Mas, por exemplo, a gente entende que esses pensamentos ansiosos, o próprio processo de pensamentos intrusivos, ele já vem de um efeito kármico, de uma habitualidade de ter uma mente desvairada. Então ele já é um efeito. Só que se a gente pega aquele efeito, a gente pode transformar em outra coisa, em causas para outros problemas. Então, por isso que isso é muito útil, esse tipo de conselho, para quem tem ansiedade. É uma forma de treinar. Tô dando, tô dando às vezes, muita importância ou uma solidez muito grande a coisas que, na 99% das vezes, não vai acontecer. E daí a gente começa a tirar o quê? O senso de realidade daquilo. O senso de solidez, não de realidade, de negar o pensamento, ele está ali. Mas o senso que a gente dá para a importância que aquilo tem. E ele vai ficando menor. E daí a gente vai observando que a nossa mente, ou seja, quando fala a mente é esse processo de pensamentos incessantes, vai começando a ter menos poder sobre a gente. E se vocês observarem, é essa mente discursiva que também faz a gente ter raiva. A gente não fica com raiva do nada. Primeiro tem pensamento. Como que aquela pessoa pôde fazer isso comigo? Ai, mas por que aquela pessoa falou desse jeito comigo? Ah, mas o que ela pensa? Daí começa, a gente entra dentro dessa correnteza, porque existem muitos fluxos que a gente pode entrar, a gente entra dentro desse fluxo de pensamento. Daqui a pouco a gente tá vermelho, tremendo de raiva. Vocês observam que é um fluxo? Com a ansiedade é a mesma coisa. Começa um pensamento ansioso, a gente não tem consciência, a gente não corta, não percebe, para de dar solidez, para de dar importância ou energia para aquilo, e daí a gente embarca em outro, depois a pessoa tá lá tremendo, a crise de ansiedade. Mas esse processo de dar solidez. Pode falar, Kleber. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Noite. É, professora, pelo que eu estou assim percebendo, essa é porque tipo assim eu não me considero um budista, né? Eu sou cristão e eu até já treinei. Se as pessoas me perguntarem se eu sou budista, eu vou falar que eu pratico, né, o budismo, né? Assim, digamos assim. E, eu já fui protestante Uhum. desde os 17. E tudo bem, escola dominical, estudos bíblicos, ensino muitas coisas. Mas o que eu estou percebendo é que esse tipo assim, parece que o budismo ensina o ser humano a ser um ser humano de verdade e é como se ensinasse, como se o cérebro fosse uma ferramenta, né, que veio sem manual e parece que de uma forma moral, ética, né, dos princípios normais, né, do ser humano, assim, um ser humano normal, digamos, pacífico, né, é, é, parece que vai botando assim os pinguinhos nos is, parece que no budismo você encontrou o manual, o seu manual. Essa sensação, Kleber. Porque o que acontece? O budismo, ele tira um pouco, às vezes, da parte muito que a gente não consegue tocar. Tem essa parte que a gente fala que é a cosmologia budista, a parte que eu posso dizer assim, mística do budismo, tem. Só que se a gente, principalmente no começo, quando a gente é praticante, acabou de iniciar, se a gente pega só essa parte, por exemplo, de como lidar com as emoções, como a realidade realmente funciona, como que a gente lida com as aflições, o que eu devo me agarrar no sentido de o que é virtuoso que vai me trazer felicidade, o que eu devo me afastar que vai me trazer sofrimento, o budismo ele funciona muito bem. Porque Parece que ele ensina assim, ao invés de você viver vagando dentro da sua mente, ensina você a usar a sua mente como uma ferramenta de pensar mesmo. Exatamente, exatamente, é isso mesmo. E direcionar nossa mente para o seu total amadurecimento.
Então, uma das definições que a gente falou, isso acho que foi na primeira aula de português da prática budista, é que o Buda é aquele que amadureceu a sua cognição completamente. E por isso que ele é o sábio. Então, ele reconhece a realidade das coisas. E daí, a partir desse estado de conhecimento, de sabedoria, ele ensina. Porque ele percebe que os seres estão no que a gente chama de avidya, que é essa ignorância de não ver as coisas como realmente são. E isso tem dois níveis. É um nível profundo que a ignorância ela está em todas as nossas células, no sentido de que a gente não vê a realidade como ela é, que a gente chama de natureza búdica, que o Shagdu ele está aqui, por causa dessa ignorância, e da ignorância vem as aflições. E um outro conceito que a gente pode colocar de a gente não ver a realidade como ela realmente é no conceito que a gente chama de realidade comum, que é o quê? A gente, na nossa realidade comum, que é a realidade diária, a gente dá um senso de existência às coisas. Quando tudo, na verdade, é impermanente. As células que daqui um minuto antes estavam aqui de um jeito, elas já mudaram já. Tudo está mudando a todo tempo. Então, assim, a gente não reconhece isso. Por mais que a gente reconheça isso a nível intelectual, isso já nos ajude, se a gente começa a refletir profundamente sobre, por exemplo, o princípio da impermanência, que a gente fala de ausências de existência inerente. Vocês já ouviram falar desse conceito? Vazio é forma, forma é vazio. Tem isso dentro do budismo, depois a gente vai estudar. Quando a gente fala vazio dentro do budismo, ausência de existência inerente, não é que a gente não exista, no sentido de que é um vácuo preto. Ausência de existência inerente no sentido de que, mesmo nós, somos produtos de causas e condições. A gente passou por certas situações, a gente veio de certos pais que até deu a nossa genética, por exemplo, a gente passou por situações que formaram como a gente pensa, como a gente age, isso é o nosso eu. Percebe que se a gente tirasse uma dessas causas e condições, talvez você não tivesse passado por aquela experiência, tivesse passado por outra. Talvez você viesse de outros pais e não daqueles meus pais. Eu seria aquele eu que eu falo, eu, Milena, seria uma outra eu. Mas tanto essa eu como a outra eu que não existe, no final das contas, não existe de uma forma independente. É fruto de causas e condições. Então, quando a gente não se dá conta disso, a gente começa a gerar todas as aflições. Que o eu inerentemente existente, ele quer sempre permanecer o mesmo. Por isso que a gente tem tanto medo da morte. Porque a gente tem medo dessa total dissolução do eu. O problema é, esse hábito do eu, essa familiaridade que a gente tem com esse aspecto de uma existência inerente e sólida, faz com que mesmo, isso aí eu já vou entrar dentro do campo da parte que eu posso dizer metafísica budista, vai fazer com que esse meu impulso do eu inerentemente existente, que na verdade é falso, ele vai criar outras vidas, ele vai criar outros corpos para continuar existindo de outra forma. Produto também de causas e condições. E daí essa parte a gente fala de renascimento dentro do budismo, mas vocês vão ver isso daqui nesse mesmo livro mais para frente, como funciona esse processo. Mas o ponto toda a crença que o budismo ele busca desconstruir é desse eu inerentemente existente. Que é, no sentido da gente não reconhecer impermanência, e mais do que isso, ainda está sobre esse véu que a gente fala, esse véu de avidya, dessa ignorância primordial, que nos impede de acessar a realidade como ela realmente é. Certo? Então, mas é isso mesmo, o budismo ele traz um manual para isso. E conforme a gente vai aplicando, por exemplo, esses conselhos do Buda, a gente vai se aproximando dessa realidade, porque a gente vai começar a mexer nesse processo de ignorância em avidya. Então, conforme a gente vai impactando a nossa mente mais profunda, que a gente chama de Alaya Vidyanana, com os dharmas, por exemplo, que a gente está estudando aqui, impactando com o processo de meditação, ou seja, das nossas práticas, e também com esse processo de estudo a partir de uma mente profunda que está praticando, a gente consegue aos poucos ir quebrando esse véu de avidya, da ignorância. Então esse é um processo também. E se a gente não faz nada, ou seja, tô aqui vivendo, que manual que eu vou dar um sentido pra minha vida, o sentido da minha vida sou eu que coloco. Ih, meu Deus do céu. Daí a gente pode cometer todo tipo de engano. Porque a gente simplesmente não vai saber como a realidade realmente funciona. E daí vocês observem uma coisa muito interessante, que quando a gente fala em princípios éticos, que o budismo ele traz muito esse aspecto, que é muito importante, que está sendo perdido mesmo dentro da espiritualidade, com essa onda de não, tudo é ilusão, eu crio o que eu quiser e não tem consequências às ações, esse tipo de visão errônea. Se a gente olha nas religiões e tradições espirituais sérias e tradicionais, a gente vai colocar o hinduísmo de forma geral, o cristianismo, o budismo, todas elas têm uma ética, uma base ética muito parecida. Porque essa base ética não é de uma religião. Se a gente olhar
O que significa, um dos significados de Dharma é a verdade, aquilo que é a lei. Então, quando a gente, de alguma forma, isso é uma lei universal, que independe da nossa crença. Quando, de alguma forma, a gente quebra essa lei ou vai contra ela, a gente vai produzir determinados resultados. Lei de causa e efeito. Esse tipo de causas e condições vão gerar esse tipo de realidade. Você cria outras causas e condições, vão gerar esse tipo de realidade. Então, o Buda vai falar, você quer criar causas e condições de felicidade? Faz isso aqui. Você quer criar causas e condições de sofrimento? Faz isso aqui. Que a gente fala que as 10 ações virtuosas e não virtuosas. Vocês viram lá no Sutra? As 10 ações virtuosas e não virtuosas. Basicamente, caminho do sofrimento, as 10 ações não virtuosas. Caminho da felicidade, 10 ações virtuosas. Esse aqui é o princípio ético do budismo, básico. Tudo isso, que é bem mais, vai ter coisas bem mais profundas do que essa, vem dessa base simples. Então a gente fala, é o beabá, eu já sei disso aí. Mas você não tá fazendo direito. Se você olhar depois as 10 ações virtuosas e não virtuosas, a gente não faz nem aquilo direito. E se a gente não faz o básico bem feito, quiçá acessar, por exemplo, o estado da iluminação ou estados superiores. Então a gente precisa começar com essa base, tá? Então, por exemplo, 10 ações virtuosas ou não virtuosas é a parte mais básica do manual para que você consiga fazer com que a sua vida e a sua mente funcionem de uma forma minimamente saudável para que você consiga ir para os próximos níveis, certo? Porque se a gente olhar, por exemplo, no mente de um Buda, o Buda ele não tem que ficar olhando as 10 ações virtuosas. É a forma natural dele agir. Aquela verdade que ele realizou está impregnada em todas as células do corpo dele. Então eu não preciso falar para o Buda do quanto que, por exemplo, a raiva é a versão prejudicial, porque isso nem surge mais para ele. Porque a ignorância foi completamente extinguida do Buda. A gente não. Então, por mais que a gente saiba, por exemplo, eu sei que raiva é ruim, mas eu sinto ainda. Por quê? Por mais que esse conhecimento ele seja intelectual e faça sentido lógico para a nossa mente, e que isso é muito bom, essa verdade não está impregnada em todas as células do nosso corpo, como de um Buda está. E esse é um processo de mudança, de transformação, que é muito mais do que só mudar a forma de pensar. Mas começa pela forma de pensar. Então a gente está trabalhando com isso aqui. Pode falar, Kleber. Eu não sei se tem muito a ver, mas eu fiquei muito curioso. Depois do, como é que é o nome dele? Me fugiu agora, eu falo sempre, gosto muito do Buda, Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama. Obrigado. Depois do Siddhartha, houve outros Budas, Budas até sim a iluminação no mundo, não diariamente, mas talvez numa frequência maior, ou Jesus seria um iluminado? E que exemplo de outras pessoas Muito você bom, tem? Kleber. Muito boa essa pergunta. Assim, a visão que eu trago sempre, por exemplo, em relação à figura de Jesus, é uma visão tradicional do budismo. Até porque o budismo não tem aquela coisa, tem um ser que fala por todas as pessoas do budismo. Não existe isso. Não tem uma Outra autoridade coisa, centralizada. só, Pode falar. por exemplo, me veio aqui agora, por exemplo, não precisa ser um budista para ser um iluminado, ele pode estar em outros lugares, pode estar numa tribo indígena, pode Isso, daí assim, e alcançar a iluminação. isso vai depender assim, dentro do que a gente entende por iluminado, como que a gente reconhece uma pessoa iluminada? Ela tem certas características. Depois a gente vai estudar essas características de um Buda, por exemplo. Então a gente consegue reconhecer principalmente pelas ações e como essa pessoa ela vive a vida dela. Então a gente pode começar a desconfiar que uma pessoa iluminada pela forma como ela age. E daí assim, questão de Jesus. Isso é uma visão não unificada do budismo, mas eu e o Eric a gente sempre fala, Jesus foi um Buda iluminado que está aqui e manifestou um meio incrível para levar muitos seres para a iluminação, que não iam conseguir ter esse processo, por exemplo, de fazer por si só o caminho. Porque o que a gente está fazendo aqui é o caminho do esforço. Jesus ensinou o caminho da graça, que não é por mérito. O caminho do budismo é mérito. Tem também o aspecto de devoção, Uhum. que a gente chama de Guru Yoga, mas isso a gente vai ver mais pra frente. Por enquanto, o que a gente está falando aqui é de mérito, ou seja, eu tenho que trabalhar em mim mesmo. Eu tenho que fazer por merecer. Esse é o caminho.
Posso fazer só mais uma? Pode, Só pode. mais uma. Qual a relação, qual a relação com do budismo com a mediunidade? Mente unidade? Fala pra mim um pouquinho mais sobre isso. Mediunidade Ah, é mediunidade. coisas, por exemplo, Mediunidade. Mente mediunidade, unidade. Ah, então, é a mediunidade. gente reconhece esse aspecto dentro do budismo. Inclusive, grandes praticantes começam, às vezes entram em um estado de concentração meditativa tão profundo, começa a conseguir se comunicar com seres de outras dimensões, digamos assim, de outros dados que a gente coloca. Então, isso é um fenômeno completamente comum. E daí, assim, quem tem essa capacidade de ter uma sensibilidade maior, Mediúnica. emocional, exato, consegue se comunicar com esses seres, ajuda os seres também. Porque a gente entende que mesmo os seres que, por exemplo, estão desencarnados, eles ainda estão dentro do samsara. Eles ainda têm aflições. Eles ainda têm algum nível de sofrimento. Então, o budista, ele tem muito esse aspecto de onde que eu estou manifestando, os seres que eu tenho conexão, como que eu posso ajudá-los, onde eles estão também. Então, esse é um aspecto do Bodhisattva. Ah, se eu tenho karma, por exemplo, isso é karma. Se a gente tem conexão, a gente consegue ver, a gente tem algum karma com eles. Se eu tenho karma com eles, como que eu posso ajudar eles naquela situação? E também, o que eles podem trazer de bom pra mim, nesse sentido? Então, por exemplo, tem seres de outros dados que também são praticantes do Dharma. Então, eles também podem nos ajudar em determinados pontos. Outros seres que, por exemplo, você faz oferenda, ajudam em certo aspecto. Mas você tem que saber que eles são seres que estão dentro do samsara. Eles têm aflições também. Não são seres iluminados como Buda, como Jesus. Então, isso vai implicar, por exemplo, se ele não for muito com a sua cara, ele pode te prejudicar. Seres que ali não trabalham com uma ética como a gente está vendo aqui. E a gente tem que ter consciência disso ao lidar com eles. Mas, Tá. a Eu gente... acho que você não me respondeu, você não me respondeu uma, e não sei se vai ter resposta. Mais exemplos como Siddhartha e Jesus. Ó, Existem? eu posso citar, por exemplo, lembra que eu citei na última aula do Milarepa? Quem? Milarepa é um exemplo de um yogi que atingiu iluminação uma vida só. Vou trazer alguns exemplos do budismo, Ah, sim, 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 sim. É aquele, eu me lembrei, aquele, Milarepa, sim, tá? mais próximo a nós, alguém da história comum que se veja, assim, Ó, eu tenho um outro uma exemplo percepção de que também ele... do século XIV, que é o Tsongkhapa, que é o que escreveu basicamente todo o tratado do caminho gradual para a iluminação. O grande tratado do caminho gradual para a iluminação. Ele foi um mestre do século XIV. Então já faz algum tempo também. Mas se você olhar a história dele, você vai observar que não são seres comuns. Só que existem muitos desses exemplos. Então a gente sempre pega desses grandes mestres. A gente tem Milarepa, a gente tem Tsongkhapa, a gente pode citar Nagarjuna, a gente tem o Asanga. Então tem muitos outros que depois eu posso fazer uma lista para vocês pesquisarem por si só. A gente tem mulheres, por exemplo, uma mulher que ela é considerada mãe do budismo tibetano, que é Yesh Sogyal. Ela é uma mulher com uma história extraordinária. Então ela já nasceu, ela já era um pouco diferente, né? Ela já tinha traços kármicos que já chamava ela para essa vida espiritual. Vou contar um pouco para vocês, para inspirar as mulheres também. Daí eu já conto como que é esse processo da iluminação é uma vida dela só. E ela é do século VIII, aí, a Sogyal, tá? Mas assim, por mais que ela seja do século VIII, toda a parte de documentação para comprovar que existiram, isso existe, tá? Então vocês podem pesquisar, vocês vão ter lá, não são histórias fantásticas. Tem essa parte documentado. O povo do budismo tibetano, eles são muito organizados com esse tipo de coisas de documentação. E daí, basicamente, a Yes Sogyal, desde que ela nasceu, ela já tinha ali uma inclinação à prática, à vida espiritual, né? Então ela nasceu lá na região do Tibete. Só que ela foi impedida de praticar. Por quê? Ela era uma mulher muito linda. Então ela era considerada uma das mulheres mais lindas daquele tempo. Todo mundo queria casar com ela, basicamente. Então os homens poderosos tinham dois que estavam disputando quem ia casar com a Yes Sogyal. E daí, o pai dela falou o seguinte, ó, vai ter uma corrida de cavalos, e eu vou soltar a Yes Sogyal pra sair correndo. Quem conseguir pegar ela primeiro, casa com ela. Então, assim, brutalidade total. A mulher não tinha nenhum tipo de escolha nessa época, né? Então, se a gente olhar o contexto do Tibete naquela época, era totalmente ali tribal, digamos assim, sabe? Brutal. E daí, basicamente, um deles conseguiu pegar ela pelos cabelos. Basicamente, uma coisa bem, assim, primitiva, né? E
E o basicamente. Tibete até hoje, né? É meio assim ainda, né? Então, exato, porque eles não tiveram muito contato, por exemplo, com a civilização ocidental, né? E daí, basicamente, ele consegue, só que daí depois ela é sequestrada pelo outro cara que não conseguiu ela. E daí ela foge, ela consegue fugir dos dois. Só que daí os homens do pai dela conseguem encontrar a Yesogya. E daí, assim, ela tenta fugir o máximo possível, mas nesse processo, quando eles encontram ela, eles batem nela. Por quê? Porque ela basicamente fugiu e ela não queria casar, só que ela foi obrigada a casar. Então ela sofreu muitas agressões físicas nessa época. Nesse processo de fuga dela, ela conseguiu até se safar por um tempo, mas olha, era muito difícil naquela época. Então, de uma forma ou de outra, ela tinha que casar. E daí, acabou que deu uma confusão tão grande entre esses dois pretendentes dela, que o rei foi convocado que ia ter quase uma guerra por causa dela. Tava os dois ali, ah, não, mas eu venci a corrida, então por que você tá com ela, né? Então, assim, os dois queriam casar com ela, e daí eles começaram a ficar muito, muito bravos. Assim, esse tipo de confusão ficou tão grande que chegou nos ouvidos do rei da época, que é o Trizong Jetsen. E daí ele ouviu isso, e sabe como que ele resolveu a situação? Bom, não vai ser nenhum nem outro, eu vou casar com ela. Então, naquela época, o rei ele já tinha algumas esposas, e ele casou com Yeshogyo. Então ele fez um grande banquete, mais ou menos de um mês de festas por causa do casamento dele. Claro, né, que ela também era uma mulher muito bonita, então o rei conseguiu, ele também saiu bem na fita, né? Só que o rei nessa época ele já tinha um grande guru que é o Guru Padmasambhava, que é o fundador da tradição Nyingma. Então o Shagdu Rinpoche, por exemplo, tem grande ligação com o Guru Padmasambhava. E ele era um mestre que a gente chama que é como se fosse um mago, um místico. Então ele era um mestre muito realizado e plenamente iluminado. Ele também é um dos exemplos de mestres iluminados. E daí ele tinha esse mestre, e esse mestre acabou entrando em contato com a Yeshogya, né? Então eles se conheceram lá no palácio. E o rei era muito devoto de Padmasambhava. E basicamente uma das oferendas dele foi a própria Yeshogya. Você não quer ensiná-la o budismo? Porque ele já percebia que a esposa dele, Yesogyo, não estava para a vida doméstica, para a vida normal. Ela tinha mais potencial. E o rei teve essa sensibilidade e falou: ensina ela. Então, ele basicamente fala: tá livre, libera ela da vida comum. E ela basicamente estuda por muitos anos com o Guru Rinpoche. Então, nesse período, acontece um acontecimento brutal na vida de Yesogyo, onde ela é estuprada por vários homens. Isso é muito brutal na história dela. E assim, ela utiliza um nível de realização absurdo, né? Ela era uma Buda iluminada, já tinha essas marcas mentais de outras vidas. Ela utiliza desse próprio acontecimento brutal como combustível da iluminação dela. Uma forma ali totalmente brutal e, por exemplo, gerar compaixão através de inúmeras práticas, inúmeras métodos que ela tinha para transformar aquela mente. Isso é uma coisa bem específica. Então, assim, vocês vão observar que isso é uma característica das histórias dos grandes mestres tibetanos do budismo. Então, tem uma característica brutal. E a vida sempre foi brutal com a Yeshogya. Então, ela sofreu agressão física, foi obrigada a casar com quem não queria, sofreu estupro. E mesmo assim, ela conseguiu passar por todos esses obstáculos e se tornou uma grande mestra espiritual. Então, é dito que a realização dela foi tão grande, tão alta, que ela viveu 112 anos, se eu não me engano. E no final da vida dela, essa é a parte mística do budismo tibetano, tá? Vocês vão entrar em contato. Pode ser muito doido que eu vou falar aqui agora, mas realmente tá lá, tá escrito isso. Que basicamente, quando ela morre, ela reúne todos os estudantes dela. Tinha alguns praticantes mais próximos, alguns não tão próximos, mas ali também dentro do certo dela, ou seja, de praticantes que tem ligação e ela como mestre. E ela fala, gente, ó, é isso aqui, dá os últimos ensinamentos e pum! O corpo dela se transforma em luz, arco-íris. E se diz que nesse processo do corpo arco-íris, que é um nível de utilização altíssimo, só fica as unhas. As unhas e os dentes, se eu não me engano. Depois eu vou ter que dar uma olhada. Então, o processo de realização dela foi tão grande que realmente aconteceu isso. Também existiram outros casos, inclusive recentemente, acho que faz uns 20 anos o último caso que isso aconteceu. São realizações muito específicas. Mas assim, o poder que o ser humano tem é absurdo. E não só no budismo tibetano tem isso. Então, por exemplo, a gente tem outro exemplo do Kriya Yoga, Babaji. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas ele também é um grande mestre.
com uma realização absurda. Ele conseguiu atingir a realização da imortalidade do corpo. Então, o corpo dele sempre permanece jovem. Então, a gente tem esses relatos de mestres com realizações elevadíssimas. Isso é um potencial para nos inspirar, né? Agora eu vou falar, eu sou Yes Showgirl, vou atingir a iluminação na vida. Eu acho que é muito bom que a gente tenha essa aspiração, né? Só que, ao mesmo tempo, a gente tem uma vida muito diferente deles. Mas, assim, é muito bom que a gente use essas histórias para nos inspirar. Então, por exemplo, eu tô usando a história do Lama de Tsongkhapa. Olha o tamanho desse livro aqui que eu tô lendo. São 500 páginas estudando a história do Lama de Tsongkhapa. Então, aqui a gente já consegue perceber o quanto que ouvir as histórias dos mestres nos inspira. Então, aqui eu tava lendo, né, sobre como que era estar perto do Lama de Tsongkhapa. Ele era dito que ele era um homem alto, meio narigudo. Só que as pessoas que estavam perto dele, quando ele ia ensinar, era dito que a pessoa ela conseguia absorver mais coisas, 15 minutos na presença do Lama de Tsongkhapa, explicando alguma coisa a ela, do que às vezes horas estudando sozinho. O poder que ele tinha de influência na mente das outras pessoas. Pode falar, Kleber. E engraçado que parece que os Budas, eles assim, eles têm não precisa ter a vida parecida, né? Siddhartha era herdeiro, né? Milionário, era da alta casta lá, né? Do que fala, né? Um Saques. príncipe. Essa daí já foi uma sofrida, chegou a ser rainha, mas depois voltou a ser estuprada, voltou a ser lesada, né? Então não tem assim tem a busca que é parecida, né? Que é o esquema da libertação do sofrimento. Eu acho que a busca é para um norte só, mas a história de vida não são parecidas, né? Não, isso é maravilhoso, porque Tanto mostra tem do que sofrimento. diversos diferentes tipos de seres podem também atingir o estado de Buda. Não importa como que é a sua vida. Tem exemplo de tudo. Tem o pobre que virou, o rico que virou pobre, renunciante, né? Que a gente fala que é o Siddhartha, não é que virou pobre, foi um renunciante. A gente tem o Lama de Tsongkhapa, que é um exemplo de monge, ou seja, quem tem essa inclinação à vida monástica. A gente tem a Yes Yoga, que foi uma mulher completamente marginalizada, silenciada a vida inteira, que conseguiu dar a volta por cima. Inclusive, Brutalizada, né? exatamente. Então a gente tem exemplo para todo mundo. Não importa, você vai conseguir encontrar. O Milarepa foi um assassino de 35 pessoas. Claro que foi com magia negra, né? Mas assim, não importa. Também cometeu um karma negativo tremendo. Verdade, é o assassino também, é Uhum. verdade. Então, assim, não importa qual seja a origem daquele ser. Se ele tem diligência, se ele tem os métodos, ou seja, o karma, pelo menos de acessar os métodos e, como que se diz? Esforço, correto? Tem como sair dessa roda. Nessa mesma vida. Nessa mesma vida dito. Esse esforço seria mais mental mesmo? Seria trabalhar com a mente mesmo? Ou precisa também mais do corporal, da renúncia, de... Muito bom ponto. É um conjunto de características. Então, por exemplo, um dos primeiros pontos básicos que a gente desenvolve dentro do caminho é a disciplina ética. Então, por exemplo, antes da Yes Yogyo, acessar os ensinamentos mais profundos, que trabalham inclusive com o corpo, o yoga entra dentro disso. O budismo, principalmente o tibetano, ele tem esse aspecto de trabalhar com elementos do corpo físico. A gente não ignora o corpo, a gente utiliza ele também dentro do caminho. Por isso que o corpo humano é tão precioso. Mas, antes de tudo isso, antes de acessar o que a gente fala, os ensinamentos profundos, que na verdade é uma coisa interdependente, eles são treinados em disciplina ética, que a gente chama que é o Vinaya. Eles são treinados dentro de lógica, epistemologia, que a gente fala que é o Abhidharma, e eles são treinados em meditação. Então, são as 3 ciências que a gente tem dentro do budismo. E dentro disso, se estuda muita coisa. É muita coisa. Então, ali, uma formação, por exemplo, que eu tô pegando agora, são 15 anos de estudo. Ai, meu, eu vou ter que fazer 15 anos de estudo pra atingir o estado de Buda. Não! É uma parte. Só que você, paralelamente a isso, tem toda a parte de disciplina ética, por exemplo, que você desenvolve. O que a gente está estudando aqui? De não dar vazão às aflições. Não é que não dá vazão no sentido de reprimir, mas saber como utilizá-las. Isso também faz parte também da ciência, por exemplo, de desenvolver a disciplina ética. Qual que é o ponto da disciplina ética budista? Porque falar, não pode, porque senão você vai para o inferno. Não é isso. Disciplina ética é basicamente como que eu direciono a minha mente para a felicidade temporária e última. É assim que se segue. Daí tem aqui os pontos. Ah, eu não quero, não concordo. Tá bom. Fica onde você tá. Vai, testa aí, ó. Testa aí.
Continua agindo com a raiva e aversão. Vem onde isso vai te levar. Então, o meu mestre às vezes tem dessa. Ele fala assim, fica onde você tá, então. O Buda não precisa mais disso aqui. Ele já realizou. Você que precisa. Então, esse é o ponto. Tá bom, fica aí onde você tá. Testa isso aqui. Então, a disciplina ética, ela tem um ponto também bastante prático dentro do budismo. Isso que a gente está estudando, de como lidar com as aflições, é para que a gente possa criar causas ainda nessa mesma vida mais confortáveis, mais pacíficas, para que a gente tenha mais tempo para fazer isso que a gente está fazendo, que é estudar e meditar. Que é o que realmente, juntando esses dois, vai fazer com que a gente saia do samsara. Só que, se a minha vida tá um inferno terrível, porque eu briguei com meio mundo, tem um monte de gente me perseguindo, não tenho condições básicas de vida, como que eu vou fazer o que vocês estão fazendo aqui? Entende? Só que pra gente criar uma situação minimamente confortável no sentido de ter saúde, de ter subsistência, de ter relacionamentos pacificados, minimamente pacificados, para que a gente consiga fazer alguma coisa, a gente precisa criar causas e condições específicas. E daí o Buda, ele dá a cesta da disciplina ética. Ó, com essas ações aqui, você vai criar uma vida mais pacífica, mais confortável. Para que, assim, você consiga ter um caminho mais tranquilo. Mas assim, então só se eu tiver um caminho quando tudo na minha vida estiver perfeito, eu vou fazer? Daí você lembra de Milarepa, lembra da Yes Sogyal, que estava sendo perseguida lá. O Milarepa que já não tinha esperança, que ninguém queria ensinar ele nada. Daí a gente lembra disso. E essa é a importância das histórias. Então depois eu vou listar vários livros de diferentes mestres, porque cada um tem ali uma conexão específica. Vocês escolhem e leem essas histórias paralelamente, para que vocês também se inspirem. Então ali de Sharito Rinpoche, li de Tsongkhapa, li da Yes Sogyal, tem da Mandarava, que também foi uma grande outra aluna de Guru Rinpoche. Tem muitas histórias que a gente pode utilizar para nos inspirar nessa jornada. Faz muita diferença. Depois que eu vi aqui que todos os textos, por exemplo, o Lama de Tsongkhapa tem muito esse aspecto da lógica, né? De estudar, de ser intelectual, erudito. Então isso aqui é uma característica do Lama de Tsongkhapa. Quem já tem essa inclinação? Quando lê isso aqui, você fala, meu Deus do céu, agora que eu quero estudar mais, eu quero ser igual. Me inspira. Então, é maravilhoso que vocês têm isso. E parece que hoje foi uma aula só pra gente se inspirar ainda mais, Kleber. A gente nem falou tanto aqui do aspecto, mas foi extremamente produtiva também. Então, vamos só terminar essa página aqui, que daí eu já abro para perguntas para vocês, tá? Pelo menos pra gente avançar uma página, que a gente não avançou. Mas avançou ao mesmo tempo, avançou de outra forma, com essa contribuição. Então, assim que nos damos conta de que não conseguimos encontrar a raiva, podemos deixar a mente em repouso. Não reprimimos a raiva. Não afastamos nem nos envolvemos com ela. Apenas deixamos a mente repousar em meio a ela. Podemos ficar com a própria energia, simples e naturalmente, permanecendo cientes dela, sem apego e sem aversão. Então, constatamos que a raiva, assim como o desejo, na realidade não é o que pensávamos ser. Começamos a ver sua natureza e compreender a sua essência, que é a sabedoria semelhante ao espelho. Fazer isso pode soar fácil, mas não é. A raiva nos estimula e nós perdemos as estribeiras, de um jeito ou de outro. Ficamos furiosos, julgamos ou reagimos, nos envolvendo com o que nos contrariou. Nosso hábito de revidar dessa forma vem sendo reforçado vez após vez, vida após vida. Se nossa compreensão da essência da raiva for apenas superficial, vamos verificar que não seremos capazes de aplicá-las às situações da vida real. Há um famoso conto folclórico tibetano sobre um homem que estava meditando em retiro. Alguém veio vê-lo e perguntou: "Em que você está meditando?" "Na paciência", disse ele. "Você é um idiota!" Isso deixou o meditador furioso e ele imediatamente começou uma discussão, e que mostrou exatamente quanta paciência ele tinha. Então, aqui é muito interessante, que eu não sei se vocês já viram esse vídeo na internet, que tem um guru meditando assim. Daí vem uma pessoa, "E aí, guru, você tá fazendo o que aí?" Daí ele, "Caralho, pô, fala um monte de palavrão e briga." Daí é que a gente vê o guru ali manifestando também a impaciência, que é um ser humano. Então esse é um aspecto também que a gente tem que tomar cuidado. A gente olha outras qualidades. Que, assim, um aspecto dos professores, principalmente na época degenerada que a gente tá. Nem sempre, e nem a todo momento vai ser perfeito. Aquela coisa calminha. Então, pessoal, vamos aqui falar hoje. Se vocês olharem depois, a gente vai estudar isso no Narin Shemo. As características de um mestre. Uma das características é ser enérgico.
Então, sabe aquele povo, aquela coisa falsa? Então, pessoal, vamos falar do amor universal. E você pode ter certeza que não tem como um praticante sério evoluir na mão de uma pessoa assim. Porque isso é falso. Então, um guru qualificado, uma das características que a gente vai ver num guru qualificado é enérgico. Aqui eu dei um exemplo, né? Que aqui foi não, aqui não é coisa de guru qualificado, não. Manifestou aflição mesmo. Só que, nesse sentido de, mesmo os professores, eles ainda vão ter algum tipo de aflição mental, né? Então a gente lida com isso. Eu lembrei muito desse meme do guru que manifesta ali impaciência. Só que aqui também a gente pega aquela reflexão de, se eu peço para Deus paciência, ele não vai cair um néctar na minha cabeça que agora eu vou ser paciente. Ele vai dar situações para testar a sua paciência. É igual músculo. Eu quero ter um corpo muito lindo, muito forte. Daí você vai ter que ir lá na academia, primeiro, como que fala? Destruir o seu músculo. Daí você fica uma semana que não consegue pegar nada, nem abaixar direito. Daí quando ele se recupera, daí você fica mais forte, já percebeu? Quando a gente vai na academia. Eu quero ficar mais forte. Daí depois que a gente treina, a gente fica mais fraco ainda. Eu, esses dias, tava treinando posterior, fui fazer a yoga com a Ju. Mas eu tava parecendo uma senhora de 80 anos, não conseguia nem me esticar direito. Daí agora nessa semana, que melhorou já a música, agora eu consigo. Então esse também é um processo que a gente tem como praticante. Então por isso que eu falo para vocês. A gente não pode desanimar no sentido quando a gente vê que a gente errou. Porque as situações elas vão surgir para que a gente treine as nossas qualidades, que vão nos aproximar, mas elas não estão prontas. Não estão prontas, elas só vão ser lapidadas quando as situações surgirem. E daí a gente vai errar uma, vai errar duas. Continua praticando, continua praticando. Vai começando a purificar a nossa mente. Por exemplo, hoje vocês vão ter uma surpresa, 10 horas da noite, que a gente vai mudar um pouquinho a nossa prática, dentro do Sutra de Lótus mesmo. E isso vai potencializar os seus efeitos positivos, as suas qualidades, suas virtudes, com essa mudança que a gente vai ter na prática do Sutra de Lótus. Daí vocês vão observar, conforme vocês vão acumulando, que vai ficando mais fácil de você manifestar as qualidades. Porque vocês estão trabalhando com os dois aspectos. O intelectual, que está aqui, que vocês entenderam a estrutura, e a parte onde a prática, então, por exemplo, um sutra, um mantra, ou uma sadhana, ela vai trabalhar não só com o nosso aspecto intelectual, ela vai trabalhar com vários aspectos sutis também do nosso corpo, por exemplo. Do nosso corpo, da nossa mente, com os nossos outros agregados. E isso vai fazer com que a gente tenha uma mudança, às vezes, a gente não percebe que foi só uma mudança de mindset, tem mais coisa ali. Porque a prática do Dharma, ela engloba o aspecto intelectual que a gente está treinando aqui, mas não só ele. Então, por exemplo, no Sutra, ele vai impactar em karmas que a gente não tem nem noção, que tá bem lá no fundo da nossa live de Nana. Que isso aqui que eu tô fazendo com vocês, às vezes não vai tocar de uma vez. Isso aqui só vai tocar vocês, por exemplo, como que a raiva ou a aversão ela é ruim, depois de vocês refletirem, alinhar a meditação pelo menos 500 a 1000 vezes. Você viu o Shagdu falando, né? Não pense que em 3 vezes fazendo isso vai mudar alguma coisa. É porque eu tô estudando portões da caixa budista. Isso aí é muito bom, mas vocês têm que alinhar com a prática. E treinar, treinar, treinar e treinar. Ai, foi igual esse moço aqui. Gritaram comigo, eu falei, soltei os cachorros na pessoa. Daí depois eu lembrei da paciência. Daí continua praticando. Continua, não tem outro jeito. Continua praticando e lembra. Pelo menos você lembrou depois, antes você nem lembrava que tinha que cultivar paciência. Daí depois você lembrou que depois que manifestou a raiva. Daí depois de umas 50, 100 vezes, você lembra antes de manifestar. E depois de muitos anos de prática, às vezes você nem manifesta. Grandes praticantes nem manifestam mais. Então também tem esse aspecto. Pode falar, Kleber. Tá com o áudio fechado. Eu associei esse raciocínio aí que você pediu para a gente buscar, né? Quando surge o problema, surge o veneno, né? E aí acontece, aí você fala assim, poxa, eu deveria ter. Existe uma técnica para, principalmente quando a gente está em público, eu uso ela muito aqui. Quando eu estou com sono, o bocejar, você reganha a boca, né?
para você evitar isso e você ter a mesma sensação de bocejar, é como se você bocejasse mesmo. Você faz tudo com o nariz. É você pegar a língua, encostar no palato duro aqui, encostar no céu da boca e Uhum. empurrar. Você boceja com o nariz. Isso, sempre quando eu lembrava, quando eu aprendi, quando eu tive essa informação, quando eu ia testar, eu bocejava depois que eu lembrava. Bocejava depois que eu lembrava. E no dia do cachorro lá, eu já estava recebendo conhecimento, mas zero, não me lembrei de nada na hora, xinguei o cara também. Então, fica assim uma dica, né? Porque realmente a gente vai lembrar, muitas das vezes a gente vai lembrar depois, né? E essa técnicazinha é bem legal. Muito bom, Kleber. Isso é muito interessante. É uma coisa que funciona bastante para a gente treinar a constante lembrança. Por exemplo, eu vou dar Oi, exemplo pode falar, simples. Fih. A, a Vera me deu esse colarzinho do Buda. Então, às vezes eu tô fazendo as minhas coisas, do nada Pode eu olho falar. ele, tá lá o Buda aparecendo para mim. Daí eu lembro dos ensinamentos quando eu vejo o Buda. Então, assim, a gente utilizar também de técnicas, por exemplo, para treinar o nosso constante se lembrar é muito legal. Muito bom, Kleber. Então, colocar um Buda ali, colocar um livro do Dharma em um lugar que, quando a gente sentar, a gente vai querer pegar, por exemplo, perto da cabeceira da cama. Isso é muito bom também para quem quer ter o hábito de ler. Mas a gente põe o livro do Dharma, porque daí a gente vai pegar ali um livro e já vai colocar nossa mente para isso. Então, muito interessante também essa técnica que você ensinou, que eu depois você me explica até melhor, que eu achei interessante. É uma das formas de a gente treinar esse constante se lembrar. Muito bom. Pode falar. Milena, Posso falar? Milena, quando você fala da raiva aí, quando você fala da raiva sobre o excesso, assim, eu me vejo, né, às vezes perco, tem tentado trabalhar isso, a questão de perder a estribeira nervosa. É, eu vejo, assim, eu queria que você me esclarecesse um pouquinho, quanto mais a gente não trabalha isso, mais longe a gente fica da compaixão, né? Mais. Ou não. Você diz assim, quanto mais a gente evita de trabalhar com a raiva, Quanto mais a gente deixa a raiva dominar, mais longe, mais distante a gente fica da compaixão, né? Que é um dos objetivos budistas, não é isso? sim. Sabe por quê? Vou dar um exemplo, não vou saber citar o estudo, eu sempre esqueço que eu falo que eu vou conseguir citar o estudo disso, depois eu vou caçar para vocês, que basicamente mostram a reação de duas pessoas ao lidarem com a raiva. Então, uma delas é instruída, quando manifesta raiva, é instruída a ter outros comportamentos para, por exemplo, não dispersar a atenção da raiva, não seria essa a palavra certa, mas não ceder àquela tentação, aquela emoção da forma como ela se manifesta. E daí, beleza, a pessoa age daquela forma. E daí no outro grupo, foi orientado assim: ó, toda vez que você sentir raiva, pega esse travesseiro e soca ele com toda a sua força, com toda a sua raiva. E daí depois eles foram analisar como que estava funcionando o cérebro e as sinapses conectadas à raiva dessas duas pessoas. O que eles observaram? A pessoa que, cada vez que ela sentia raiva, ela batia no travesseiro com toda a força dela, sabe o que acontecia? Aquela sinapse da raiva aumentava ainda mais. Daí a gente pensa, eu vou extravasar a raiva fazendo isso. Daí aumenta. Entende? Então, assim, Eu acho assim, hum, porque eu tenho visto sobre a compaixão também, né? Outro dia vi uns vídeos aí lá na plataforma falando, né? Então, assim, aí eu comecei a comparar, né? E aí você falando aí sobre a raiva, aí eu falei, gente, poxa, se a gente não começar a controlar sobre isso, mais difícil da compaixão, a gente vai chegar mais difícil. E eu sei que trabalhar isso tem que ser com a prática, né? ó, Do prática. shamatha, né? E assim, a gente não procura, às vezes, ter uma expectativa real em relação a gente. Então, a gente cultiva a raiva desde tempos sem início, que a gente vai falar. Ou pelo menos durante toda a nossa vida. Então, a gente pensa assim, quantos anos a gente cultivou aquilo. Não é um processo fácil do dia para noite. A gente
primeiro começa a criar consciência Hum. intelectual. Até isso se manifestar, a gente vai se decepcionar muito com a gente mesmo. Porque a gente, Eu tô vendo isso. praticante, o que que acontece? A gente fica mais consciente das nossas aflições. Então, é difícil. A gente começa a ver, meu Deus do céu, eu sou um ser sem compaixão mesmo, hein? Só que aí É, começa a hoje, compaixão. hoje aconteceu um fato, né? Que eu tentando trabalhar isso e de repente aconteceu. Na hora eu não vi. Agora há pouco, falei, gente, o que eu fiz mais cedo foi muito feio. Então, quer dizer, eu não tive nenhum pingo de compaixão com a pessoa e eu deixei a raiva me dominar, né? Muito bom, Indelvar, essa consciência. E assim, sabe como a gente observa que aquilo não foi bom? Porque a sensação que a gente fica depois é ruim. A gente fica sentindo péssimo. Então, assim, aí a gente Verdade. realmente envenenou primeiro a gente, antes de envenenar outra pessoa. Isso quer dizer que a gente tem que ser passivo? Por exemplo, alguém foi filho da puta com a gente. A gente tem que, ai não, é assim mesmo. E deixa a pessoa lá cheia de aflição? Não. A gente olha e fala, eu estou vendo suas aflições. Só que a gente primeiro pacifica a raiva dentro da gente, para depois ir com essa sabedoria de uma espada para conseguir cortar aqueles obscurecimentos. Então não é guardar para mim, não vou falar. Vou fingir que nada aconteceu. Não. Só que o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês essa imagem aqui. Vocês vão observar a diferença entre agir com a raiva sem sabedoria e o que é a sabedoria, por exemplo, dentro do contexto do Dharma. Isso aqui é Manjusri, que é o Buda da sabedoria. Vocês observam que ele tem um aspecto de guerreiro. Ele não tá no aspecto do Buda pacífico bonitinho. Ele segura uma espada que corta o quê? As aflições e a ignorância. E muitas das vezes a gente precisa agir como Manjusri na nossa vida. Então não é, eu entendo tudo, eu compreendo as aflições. Então às vezes, Acho que foi isso aí, nesse ponto aí, Milena, que me deu um nó na cabeça. Hoje até comentei com o Eric, falei, minha cabeça bagunçou aí. É a gente revidar ou a gente não revidar? depende da aflição que está por trás disso. A gente pode responder ao mundo sem manifestar ou manifestando menos raiva. Se a gente percebe que a nossa mente está inflamada demais, que a gente vai cometer besteira, a gente dá um passo para trás. Espera abaixar um pouco. Abaixa o suficiente para que a gente tenha um mínimo de lucidez, a gente age. Mas espera que aquela aflição ela se reduza o máximo possível. Não é o não agir, entende? Não é reagir ou não. É qual é a aflição primeiro que está por trás. Qual é a minha intenção de fazer isso? Entendeu? Porque tem situações Entendi. isso inclusive, acontece dentro do Dharma. Então a gente pensa, a gente tem uma fantasia em relação ao professor espiritual. Ai, não, ele tem que ser bonitinho, fala só palavras bonitinhas pra gente. Mas às vezes, se a gente não ouvir uns gritos, a gente não avança. A gente fica dentro das nossas ilusões. E daí, às vezes, o professor, por exemplo, tem que se manifestar como Manjusri, com uma espada, pra cortar as nossas ilusões. E senão a gente vai ficar ali, naquela mera que a gente sempre tá. Então, a gente pega o arquétipo de Manjusri para a nossa vida. O Manjusri, ele tem a espada. A espada tem o poder, por exemplo, de matar, de destruir. Só que, como ele é um ser iluminado, ele não manifesta aflição. Ele age a partir da sabedoria. E no caso, a gente age com sabedoria quando a gente percebe que as nossas aflições não estão dominando a gente. Então, por isso que eu falo para vocês, primeiro espere pacificar, para depois vocês agirem com mais sabedoria, com a espada da lucidez. Mas não é ser passivo. O praticante de Dharma não é passivo. Certo? Só que ele procura não agir porque é a aflição que vai gerar o nosso karma. A minha intenção. Se a minha intenção está maculada por raiva, ciúme, inveja, egozinho, você pode ter certeza. Ela pode parecer muito bonita externamente. Vai dar karma negativo para você. Então, primeiro a gente... Nossa. Qual a minha intenção e qual a minha aflição? Estou manifestando a aflição? Para. Qual a aflição que está por trás aí? Daí a gente dá um passo para trás. Começa a aplicar os antigos. Tá? Ótimo. Obrigada, Milena. Pode parecer muito difícil, mas isso aí, essa consciência que você tem, pouquíssimos seres têm. Então... Não, eu vou falar uma coisa. Eu acho que tô cheia de karma, viu? Todo mundo aqui. Só que a gente tem consciência, primeiro ponto. Tá. Obrigada, Milena. Miriam, pode falar. Estão me vendo aqui? A Miriam tá até usando vermelho. Nossa, tá...
Eu tava um tempão tentando falar e aquela mãozinha eu não achava em lugar nenhum aqui. Não achei, não Não achei, não tava vendo tenho. você. Então, eu estava pensando, como a gente está estudando aí, quando a gente tiver já numa etapa que a gente está de uma evolução já maior, né? Todos, a gente vai se sentir diferente de outras pessoas que não têm a mesma evolução. E daí, a gente com certeza vai aprender como lidar com isso, né? Porque, tipo, as pessoas não vão entender a nossa maneira de pensar, eu penso, né? Porque a gente tá estudando para a gente evoluir e a gente ter essa nossa consciência, né? Uhum. E que nem a gente está falando, muitas pessoas já vêm com essa consciência, já, né, já tem um pouco, já é um pouco evoluído, mesmo sem saber, que eu também fiquei sabendo agora, eu aprendendo o budismo diariamente ali, muitas coisas que eu já tinha na minha mente, né, de ser uma pessoa assim, mais, tipo, minimalista, coisas assim, nesse sentido, né, de a gente